Olá, meus alunos das escolas Abelar Pereira, em Lagoa Dourada, Escola Viviano Caldas, aqui em Prados, meus alunos aí do primeiro ano, dos primeiros anos, né? Nós vamos trabalhar aqui, nesse vídeo, movimento retilíneo uniforme, aquela lista que nós trabalhamos em sala de aula, e conforme eu tinha combinado com vocês, vou trabalhar com vocês ela novamente aqui via vídeo, né? Para ajudar aquele que ainda está com dúvidas sobre o assunto, e creio eu que esse trabalho ele pode favorecer muito aí na hora do aluno fazer as avaliações que nós teremos ainda neste bimestre, né? Para quem acompanha, que não é aí dos primeiros anos também, sejam muito bem-vindos, né? Para que esse vídeo aí pode ser útil de alguma forma, né? Que vocês façam um bom uso. Um abraço a todos. Vamos começar. Uma pessoa lhe informa que um objeto está em movimento retilíneo uniforme. O que está indicado pelo termo retilíneo? É que o objeto se movimenta em linha reta. Isso é muito óbvio, né? Termo retilíneo, o objeto se movimenta em linha reta. Pode ser um objeto que esteja caindo, esteja sendo lançado para cima, se movimentando numa diagonal qualquer, ou numa horizontal, né? Enfim, não interessa. O importante é que esse objeto esteja movimentando em linha reta, ok? Então, o objeto movimenta-se numa reta. Para ilustrar, eu coloquei um carro, né, numa rodovia, andando em linha reta. Ó. Eu tenho esse carro aqui andando em linha reta, né? Afastando aqui, se eu me tomar como referência, ó, estaria afastando de mim aqui, ó lá, e o caminhão do outro lado aproximando, né? O que mais para frente a gente vai denominar de movimento progressivo e movimento retrógrado. Corpo indo e corpo voltando. A letra B. O que está indicado pelo termo uniforme? Uniforme a gente vai sempre associar a velocidade constante. Velocidade constante, movimento uniforme. É um nome aqui do tema que a gente está trabalhando. Movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com a mesma velocidade. Então a velocidade do objeto é constante. Não tem aceleração. Aceleração é nula. Isso faz com que a velocidade se mantenha, ou seja, não varia. Gente, aqui só para ilustrar, né? Aqui eu tenho, ó, do lado direito aqui o velocímetro de um carro, pressupondo que esse carro esteja andando sempre com esta velocidade. Aqui está o ponteiro, ó. Olha lá, olha. Repare que aqui está um pouco mais de 70, né? 70 km por hora, 75, 80, enfim. O carro está mantendo sempre a mesma velocidade. Está demonstrando aqui que está de noite, né? Andando sempre com a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade não altera, não varia. O movimento é uniforme. Vamos para a próxima. Número 2. Quando um objeto está em movimento uniforme, com velocidade v, qual é a função horária S vezes t que define esse tipo de movimento? Gente, S vezes t, uma linguagem de matemática. V é velocidade, S é posição, os lugares onde o objeto vai se encontrar num determinado tempo, né? E t é o tempo. S versus t é posição variando em função do tempo. Bom, aqui está a equação ou função horária que define esse movimento. Olha que legal, é a matemática descrevendo uma situação que ocorre naturalmente, né? S igual a S0 mais VT. Esse S a gente chama de posição final. O S0, né, alguns alunos chamam de SO, não tem problema, desde que você identifique isso como sendo posição inicial. V é a velocidade, repare que a velocidade é o cara lá, olha, que está multiplicando o valor do tempo, ó, e T é o tempo. Então é dessa forma que se apresenta, né, matematicamente os elementos envolvidos aí na cinemática escalar numa situação de um movimento uniforme. E eu vou dizer para vocês que essa equação, S igual a S0 mais VT, ela não é necessariamente para movimentos retilíneos. Se a gente considerar, por exemplo, né, que a Lua girasse em torno da Terra sempre com o mesmo valor de velocidade, sempre com o módulo da velocidade constante. Eu poderia descrever o movimento da Lua dessa forma, S igual a S0 mais VT. Da mesma forma, de um objeto que cai com velocidade constante, né, um paraquedas, por exemplo, pessoa que está pulando de paraquedas, que cai sempre com a mesma velocidade, em linha reta, eu poderia descrever dessa forma. S igual a S0 mais VT. Ou de um carro que está em linha reta, sempre com a mesma velocidade.
Então, qualquer movimento uniforme, seja retilíneo ou curvilíneos, eu sempre vou descrever, né, em se tratando de movimento uniforme, por essa equação, S igual S0 mais VT. É importante eu saber como se associam esses elementos. Posição final, posição inicial, mais velocidade, vezes o tempo. Mais interessante ainda, né, é eu entender esses elementos combinando sem ficar decorando fórmula, tá certo? Sem decorar a fórmula. Há aqueles que falam assim, isso aqui só sorvete, né? Pode ajudar de alguma forma, mas eu não recomendo estudar física dessa forma. Bom, número 3. O espaço, essa palavrinha espaço pode ser substituída por posição, tanto faz, posição ou espaço, é o S, né, que a gente acabou de ver aí. De um ponto em movimento uniforme, varia no tempo conforme a tabela, ou seja, eu tenho um S vezes T aqui. Olha lá, S e T, posições em metro, tempo em segundo. Aqui em cima eu tenho os valores das posições, aqui embaixo eu tenho os valores de tempo. Vamos desenvolver essa habilidade de interpretar uma tabela. Tempo zero, pega um relógio com um cronômetro, é quando eu comecei a cronometrar. Eu começo a cronometrar a partir do zero, né? Para esses pontos dessa forma. Aí o tempo vai passar, obviamente, e o objeto vai movimentar, né? Repare que ele está diminuindo as posições. Diminuir as posições com o passar do tempo significa que o objeto está retornando, voltando, está aproximando cada vez mais do ponto onde ele partiu, né? Ele foi e voltou. Quando ele vai, ele aumenta as posições. Quando ele volta, ele diminui as posições. Então, o que essa tabela está mostrando para a gente? Que o tempo está passando e que o objeto está retornando. Quando era zero, ele estava lá na posição 25. Um segundo depois, ele está na 21. 2 segundos depois, ele está na 17. Né? 5 segundos depois, ele estava na posição, se encontra na posição de onde ele partiu. Ok? Bom, ele quer que nós, olha, represente a função horária desse tipo de movimento. Ou seja, eu vou escrever aquele negócio lá, ó, S igual a S0 mais VT. E ela vai ter uma dessas caras aí conforme essas alternativas aqui mostram. Né? O que é S igual a S0 mais VT, que é a função horária do movimento uniforme? Né? Eu quero representá-la para esse movimento. Então eu descobri os valores do S0, da posição inicial, e da velocidade. Né? Então olha aqui, ó, esses valores aqui onde eu estou passando o cursor, olha lá, de posição inicial, ó, e aqui é a velocidade. Velocidade é aquele cara que multiplica o tempo. O que é posição inicial? O S0, o SO. Posição inicial é aonde o objeto se encontra quando você começa a cronometrar. Aonde eu começo a cronometrar? No tempo zero, olha lá. Qual que é o valor de posição? 25. 25 o quê? Metros. Aqui é a unidade de medida, ó. Então, para um tempo de 0 segundos, ó, a posição é 25 metros. Essa é a posição inicial. Agora, a velocidade. Quando o tempo, olha lá, ó, ele está variando, né, de 1 em 1 segundo, é muito fácil para mim enxergar essa velocidade. Reparem, a cada 1 segundo, as posições estão diminuindo de 4 em 4. Né, de 21 passou, de 25 passou para 21, de 21 para 17, de 17 para 13 e assim sucessivamente, a cada segundo. Então está diminuindo de 4 metros a cada segundo. Então é menos 4 metros por segundo. Mas eu posso determinar isso, e eu sugiro que seja assim, através do cálculo. Naquela equação, né, que nós utilizamos muito lá na velocidade média, na matéria que nós vimos aí primeiramente no início do ano. Então olha aqui, ó, V igual a ΔS por ΔT. Esse delta significa variação, já falei isso para vocês. Variação. Variação é posição final menos posição inicial, variação de S, né? Variação da posição. Variação do T é tempo final menos tempo inicial, variação do tempo. Então esse delta significa variação. Sempre dois valores, um final e um inicial. Vou chamar a atenção de vocês aqui para vocês tomarem um cuidado, né? Porque muitos alunos colocam, né? Muitos estudantes colocam o maior menos o menor sempre. Não é assim. É o final menos o inicial, que pode até ser o maior menos o menor, mas a regra é o final menos o inicial, tá certo? Olha lá, posição final menos posição inicial. É uma variação de posição. Posso chamar de ΔS. Tempo final menos tempo inicial. É um intervalo de tempo. Eu posso chamar de ΔT. Ok? Bom,
Repare que aqui na tabela eu tenho vários valores. Basta, reparem aqui na equação, ó, eu preciso só de dois, de um final e de um inicial. Eu posso escolher aqui o que eu quiser. Eu vou escolher aqui esses dois, ó. Mas eu poderia querer, por exemplo, escolher, né, esse aqui, ó, 25 e 0 e o 21 em 1. Eu poderia escolher o 21 aqui, ó, e o 17, ó, 21 e 1 e 17 e 2. 21 e 1, né, e 13 e 3. O que eu quiser. Vai dar a mesma resposta? Vai. Né? Então, trabalhando com esses aí que nós escolhemos, ó, o final aqui para a posição, para o S, seria o 5. O inicial, 25. Então, vai ficar final menos inicial, 5 menos 25. E para o tempo? Olha lá, 5 para o tempo, e 0, né, para o final, ó, tempo final, e 0 para o tempo inicial. Então, vai ficar, olha, posição final é 5, posição inicial, 25, tempo final, 5, tempo inicial, 0, conforme a gente observa aqui na tabela. Relembrando, que eu poderia escolher outros valores aqui que eu quisesse, né? Poderia ser o 25 e o 0 e o 21 e 1, conforme eu já tinha dito. Indo para os cálculos. 5 menos 25 é menos 20. 5 menos 0 é 5. Conforme já tínhamos antecipado, né? Menos 4 metros por segundo. Pessoal, a equação horária é essa, ó, a função horária, ó, S igual a S0 mais VT. Então é só substituir os valores que achamos. Posição inicial é 25. Velocidade é menos 4. A gente não escreve as unidades aqui na equação não, tá? Só os valores, ok? Depois a gente pode até citar que essa equação está utilizando aí metro e segundo, ou se quiser unidades do Sistema Internacional de Unidades, enfim. Mas aqui na equação não escreva as unidades de medida. Então, posição final igual a posição inicial menos a velocidade vezes o tempo. Essa equação que nós achamos aqui é a letra C. Vamos para o próximo. Número 4. Dada a função horária de um objeto que se movimenta em movimento retilíneo uniforme. Aí está ela. Bom, S igual a 5 mais 3t. Observe, posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Já sei quanto que é aqui, olha, a posição inicial, ó. Já sei quanto que é a velocidade. Com unidades, né, de medida expressas no SI. SI significa Sistema Internacional de Unidades. Aqui eu vou dizer para vocês que as principais que a gente trabalha de início aí na física é metro para posição, distância, comprimento, largura, enfim. O segundo para tempo, né, e quilograma para massa, que não é nenhum caso nosso aqui agora. Então, para nós aqui agora é metro e segundo. Posição, metro. Distância, metro. Tempo, segundo. Velocidade, metros por segundo. Mais para frente aí um pouquinho, aceleração vai ser, né? Metros por segundo ao quadrado. É o que nós vamos precisar, ok? Bom, determine. Letra A, o tipo de movimento. Não é dizer que o movimento é uniforme. Tudo que a gente está vendo aqui é movimento uniforme. É o tipo de movimento uniforme. Quando ele pergunta tipo de movimento uniforme, seria se o movimento é progressivo ou retrógrado. Movimento progressivo é o objeto ir. Retrógrado é ele retornar, voltar. Aonde que eu vejo isso na função horária? No sinal da velocidade. Aqui, ó. Olha lá, ó. A velocidade aqui é mais 3, ó. Tá vendo? Nesse sinalzinho. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Ele está indo. Se a velocidade fosse negativa, o movimento seria retrógrado, ele estaria voltando. Então, conforme eu acabei de mostrar, ó, o movimento é progressivo, pois a velocidade é positiva. Esse sinalzinho aqui é o sinalzinho de maior, né, representa um sinal de desigualdade, maior. Velocidade maior que zero, ou seja, positivo. Né? Até coloquei o valor aqui, ó, 3 metros por segundo. Tá bom? Movimento progressivo. Letra B. Posição inicial, 5 metros. Velocidade, 3 metros por segundo, né? Por que eu sei, ó? A equação horária, ó, posição inicial, é o 5, ó lá. Velocidade, que está multiplicando o t aqui, ó lá, 3, ó. Com as unidades, ó, 5 metros e 3 metros por segundo. Unidades aí do Sistema Internacional, ok? Vamos para a próxima. Determine, na letra C, a posição do objeto depois de decorridos 5 segundos. Posição é esse S, ó. É uma posição final.
depois de decorridos 5 segundos. Então ele quer qual que vai ser a posição depois de 5 segundos de movimento. É eu pegar esse número 5 aqui para o t, ó, e substituí-lo aqui, tá? Não precisa substituir os 5 segundos, não. Basta substituir os 5 e nós colocaremos a unidade medida no final dos cálculos, ok? Então eu vou escrever a função horária. Até destaquei aqui de azul, ó, para a gente saber indicado o que a gente está querendo saber. Ó. Posição final, S. Posição inicial, 5, né? Velocidade 3. O tempo aqui, ó, eu já sei que vai valer 5, porque ele me deu aqui. Ó. Então eu vou substituir esse 5 no lugar do T. Eu tenho aqui uma expressão de matemática. Eu resolvo primeiro a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Mais 5, 20 metros. Né? Isso aqui dava para fazer mentalmente também. Né? Olha lá. Ó. O objeto partiu da posição 5. E ele está andando a 3 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele vai aumentar a posição dele de 3. Então, no primeiro segundo, né? Lembrando que ele partiu do 5. No primeiro segundo, ele vai para 8. No segundo segundo, mais 3, ele iria para 11. No terceiro segundo, mais 3, ele vai para 14. No quarto segundo, ele vai para 17. E no quinto segundo, que é o que ele quer saber. 17 mais 3, 20. Né? Que a equação aqui, olha, nos permitiu encontrar 20 metros. Então daria para fazer de uma outra forma. Vamos para a próxima aí, letra D. O tempo decorrido para o objeto alcançar a posição de 32 metros. É uma ideia semelhante à que a gente acabou de fazer aí na letra C. Porém, aqui agora, ele me deu o tempo. Né? Na letra C ele me deu o tempo e quis saber a posição. E nesse aqui agora, ele me deu a posição e quer saber o valor do tempo. Olha lá, ó. Ele quer o tempo para quando a posição for 32 metros. Então, repare que agora ó, a minha incógnita é o tempo. A posição é 32. Eu vou substituir. Ó. No lugar do S eu ponho 32 e quero achar o tempo. Eu vou passar esse 5 aqui para o primeiro membro da equação. Vai ficar 32, passando 5 para lá, ó, menos 5. Aqui, ó, 32 menos 5. Menos 5 por quê? Porque ela foi para o primeiro membro da equação. Aí você troca o sinal. Igual a 3t. 32 menos 25, menos 5, desculpa, é 27. 27 igual a 3t. Pessoal, aqui só para o aluno enxergar melhor. Ó, se 27 é 3t, 3t é 27. Né? Tem sempre aqueles que têm uma dificuldade aí de início de enxergar isso, mas é só para dizer para vocês que tanto faz. Né? Poderia ter deixado assim sem problema. Aqui dá para ver ó, que tem um número que multiplicado por 3 que dá 27. Esse número é 9 segundos. É para você passar o 3 para lá, ó, dividindo. Essa barrinha aqui ó, é uma fração, tá? Só para uma questão de espaço aqui eu escrevi dessa forma. É 27 dividido por 3, 9 segundos. Ok? Então depois de 9 segundos, ele vai se encontrar na posição 32 metros. Vamos para o próximo, número 5. O gráfico S vezes T da figura está... refere-se ao movimento de um certo corpo. Gente, tem dois tipos de gráficos no movimento uniforme. Né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu tenho o gráfico VT e eu tenho o gráfico ST. Eu poderia citar um terceiro, tá? Um gráfico AT. Você fala, Edmar, não tem aceleração no movimento uniforme. Exatamente. Então, se eu tiver um gráfico AT, ó, a aceleração seria aqui, ó, no valor 0. Ó. Tá vendo? Ó? Então, se aqui for A ó, de aceleração, ó, eu vou representar o gráfico no valor 0, porque você não tem aceleração no movimento uniforme. No ST, é uma reta crescente ou, se você quiser, decrescente, tanto faz. Começando aqui no 0, em qualquer valor de S. E o VT, como a velocidade é constante, ó, é uma reta paralela ao eixo do tempo. Significa ó, que para qualquer valor de tempo, ó, eu tenho sempre esse mesmo valor, ó, que é o valor de velocidade, ok? Então tá aí. Vão ser sempre esses três gráficos aí no movimento uniforme. Deixa eu só apagar aqui isso. Pronto. Aqui está o gráfico. Ó. Deste problema refere-se ao movimento de um certo corpo. Podemos afirmar que o movimento uniforme?
Sim, acabamos de ver. ST, posição e tempo no movimento uniforme, são retas inclinadas. Nesse caso, ela é crescente. Né? Crescente por quê? Olha lá, ó. Na medida que eu vou andando no eixo T para cá, ó, estou aumentando os valores do tempo. Ó. Quanto mais longe do zero eu estou, ó, maior é o valor do tempo. O que acontece com a posição? Olha lá, ó. Ela também vai aumentando, ó. Tá vendo? Ó? Quanto mais longe do zero ela se encontra, ó, maior é a posição, ó. Então, aumentando os valores de tempo, aumenta os valores de S. Significa dizer que está crescendo os valores da posição com o passar do tempo. Daí nós dizemos que o gráfico é uma reta crescente, ok? Então, podemos afirmar que o movimento é uniforme? Sim, porque no movimento uniforme nós representamos no gráfico ST, posição e tempo, por retas inclinadas, crescente ou decrescente. É o que está escrito ó lá. Ó. Sim, pois todo gráfico, posição e função do tempo, ó, no movimento uniforme, nos fornece uma reta crescente ou decrescente, ou seja, uma reta inclinada. É importante, eu já chamei a atenção de vocês, que num gráfico a gente olha primeiro, né? No primeiro, é aqui no sistema de coordenadas, ó, ST, as letrinhas, né? Essas letras aqui, ó, as coordenadas do gráfico. Aqui é posição, ó, e tempo. Se eu mudar isso aqui para velocidade, aí já não é mais um movimento uniforme. Veja bem, se eu trocar esse S aqui por V, o movimento já seria variado, não seria uniforme. Aí eu teria vários valores para velocidade. Aqui eu tenho vários valores para posição, ok? É importante sempre a gente observar as coordenadas do gráfico. Letra B. Podemos afirmar que o movimento é retilíneo? Gente, é de praxe alguns estudantes olhar para um gráfico e achar, né, entender que um objeto está movimentando em linha reta. Subindo aqui, eu tenho um carro que está se movimentando aqui, subindo aí em linha reta, porque o gráfico está assim. Eu vou dizer para vocês que o gráfico, ele não nos traz essa informação de trajetória do objeto. Eu vou de novo aqui pegar aqui, quer ver? O exemplo, vamos pressupor que a Terra, o planeta Terra, gira em torno do Sol sempre com a mesma velocidade. Não é não, tá? Mas vamos pressupor que ela gire sempre com a mesma velocidade. A gente pode falar em uma velocidade média dela em torno do Sol. É próximo aí de 30 km por segundo. Isso é verdade. 30 km por segundo. É a velocidade da Terra em torno do Sol na órbita dela. É um movimento curvilíneo. Ora, se eu considerar essa velocidade da Terra com módulo constante girando em torno do Sol, eu poderia descrever graficamente o movimento da Terra com um gráfico conforme vocês estão vendo aí agora. Ó. Há um gráfico retilíneo representando um movimento curvilíneo? Sim. O gráfico, ele não descreve, né, ele não te mostra a trajetória do objeto. Então como que eu faço para saber se o movimento é retilíneo? Isso, pessoal, tem que vir essa informação no enunciado do exercício. Se no enunciado do exercício não te falar isso, seja gráfico, seja tabela, seja equação, né? Se não vier no enunciado que o movimento é retilíneo, você não pode garantir que o movimento é retilíneo, ok? Então, o enunciado, se o movimento é retilíneo, curvilíneo, o que seja, tem que vir escrito aqui, olha, no enunciado do exercício. Tabelas, gráficos, equações, não te fornece a trajetória do objeto. Então a resposta aqui, ó, não. O fato do gráfico ser uma reta não significa afirmar que a trajetória do corpo é uma reta. Vamos para o próximo, número 6. Suponha que uma pessoa lhe informe que um automóvel está se movendo em uma estrada de modo que a distância S, né, que ele percorre é dada em função do tempo t pela equação S igual a 60t, com t em horas e S em quilômetros. Você já pode começar a questionar o seguinte: Edmar, distância não é delta S? S não é posição final? Repare que nessa equação a posição inicial é zero. Não é? S igual a S0 mais VT. O S0, olha lá, você só tem o VT aqui, ó, o 60T. O S0 é zero. Toda vez que eu tenho S0, zero, posição inicial zero, o ΔS, a distância, ela é igual à posição final.
Então, eu posso chamar esse S aqui de distância, sem problema nenhum, né? Então, a distância é 60t. Esse S, posição final ou distância para essa situação. Esse 60, velocidade constante, sempre será 60, para qualquer valor de t, né? E esse t é tempo. Vamos entender algumas coisinhas aqui, ó. Aqui é uma proporção direta. Como assim proporção direta? Eu falo assim, quer ver, ó? A posição, ó, a posição, ela é ou distância, né, nesse caso, é diretamente proporcional ao tempo, né, ao valor do tempo, ó. Meu tempo ficou esquisito aqui. O que é isso? Significa dizer que se eu aumentar o tempo, a posição ou distância aumenta, ó. Isso aqui significa, ó, proporção. Esse alfa aqui, ó, na matemática significa proporção para essas situações. Então, proporção, nesse caso, direta. Por que direta? Repare, se esse t aqui for 1, ó, t igual a 1, vai ficar 1 vezes 60. Então, o S vai dar 60. Se esse t for 2, vai ser 2 vezes 60. O S vai ser 120. Se esse tempo for 3, vai ser 3 vezes 60. O S vai ser 180. Então, olha, para t igual a 0, né, o S vai valer 0. Para o t igual a 1, o S vai valer 60. Para o t igual a 2, o S vai valer 120. Para o t igual a 3, o S vai valer 180. Então, repare que na medida que eu vou aumentando os valores do tempo, os valores de S também vai aumentando. E a matemática nos diz que quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta na mesma quantidade, existe uma proporção direta, ok? Numa proporção direta, a equação que tem essas variáveis que estão em proporção direta, sempre eu terei uma constante envolvida. Nesse caso, essa constante é o 60 lá, ó, e é o valor da velocidade, né? E é de se esperar a velocidade constante, que é o que nós estamos estudando. O movimento uniforme, a velocidade é constante. Bom, o t, né, nós vamos representar em horas e o S, né, posição, em quilômetros. Quais das afirmações seguintes são conclusões corretas sobre essas informações? Letra A está falando assim, o movimento é retilíneo. Tinha dito para vocês no exercício anterior, para nós sabermos se o movimento é retilíneo, tem que estar escrito aqui no enunciado do exercício. Não está, ok? Então você não pode afirmar que o movimento é retilíneo. Isso aqui também, olha, se S igual a 60t, pode ser para um movimento curvilíneo, ok? O exercício não te fala se o movimento é retilíneo ou curvilíneo. Então você não pode garantir. Então a letra A não é, né? Ó, não é falsa. Por quê? Porque no enunciado do exercício não foi dito nada sobre a trajetória. E a função horária, que é esse S igual a 60t, ó, ela não traz essa informação, ok? Letra B. A velocidade do automóvel é 60 km por hora. Verdadeira. A velocidade do automóvel é 60 km por hora. Olha, S igual a 60t. Vou escrever aqui, ó. Sim. S igual a S0 mais VT. Lembra da função horária? Ó? S igual a S0 mais VT. Olha a velocidade lá, ó. 60. Então essa é verdadeira. Letra C. A distância S, olha aqui, pessoal, diretamente proporcional ao T. O que é diretamente proporcional? Se eu aumentar os valores de T, os de S aumenta. Se eu diminuir os valores de T, os de S diminuem. Ou seja, se eu alterar, né, aumentando ou diminuindo os valores de T, os de S altera. Sempre na mesma proporção. Isso é proporção direta, ok? Então essa é sim. Né? Como S igual a 60t, ó, observe que se alterarmos, né, pode aumentar ou diminuir. O valor de T, S, né, aumenta ou diminui, ou seja, altera na mesma proporção. Então essa também é verdadeira. Letra D. A velocidade V do carro é diretamente proporcional. Não, pessoal. Né? A gente fala diretamente proporcional, inversamente proporcional, é quando você vai mudar os valores. Você vai alterar os valores. Aumentar ou diminuir.
Nós estamos estudando o quê? Movimento uniforme. Essa equação é o quê? Uma equação de um movimento uniforme. Movimento uniforme, a velocidade é constante, não altera. Se a velocidade é constante, ela não vai ser nem diretamente nem inversamente proporcional a nada, né? Ela é constante a velocidade, ok? Então essa é errada, falsa. Não, a velocidade é constante. Se ela é constante, ela não vai alterar, não vai sofrer variação nenhuma. Letra E. O gráfico S vezes T, falou gráfico S vezes T, reta inclinada, tá? É uma reta passando pela origem. Sim, né? Posição inicial é 0, quando passa pela origem. E a inclinação da reta, né, será sempre o valor da velocidade. E esse valor é 60 km por hora. Seria algo desse tipo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o S e o T. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Aqui, ó. Para desenhar o gráfico, ó. Aqui, ó, reta passando pela origem aqui, ó. Tá vendo, ó? E essa inclinação aqui, ó, dada por esse ângulo aqui, ó, chama de ângulo θ. A inclinação desse ângulo θ aqui, ó, me dá o valor da velocidade. E essa velocidade mede 60 km por hora. Repara que eu posso pegar essa reta aqui e levar ela até lá no infinito, ó. Né? Essa inclinação não muda, né? E quanto mais eu aumentar a reta, mais as posições vão aumentando e o tempo vai aumentando. A inclinação dela não muda. A velocidade é constante. Olha que legal associarmos, né, a matemática, os parâmetros matemáticos aí, ó, com aquilo que a gente está estudando, que é o movimento uniforme. Muito legal isso. Vamos para a próxima. Espera aí. Pronto. Opa, deu uma zebrinha aqui, gente. Espera aí, continuar gravando. Deu uma zebrinha aqui, sempre acontece. Vamos para o próximo, que é este aqui. Número 7. Analise os gráficos seguintes. Gente, vamos voltar aqui. Olha lá, ó. De novo, ó. 3 gráficos, ó. VT. Tá ficando meio tortinho aqui porque eu tô fazendo a mão livre, ó. ST. E eu vou colocar aqui esse aqui, ó. AT. Eu vou pegar uma outra cor aqui só para... Aqui, olha. Se eu... Vou entender o seguinte. Aceleração não tem no movimento uniforme. Vou começar por esse aqui, olha lá. Aceleração não tem no movimento uniforme. Então, ela é 0 no movimento uniforme. Então, meu gráfico, ó, com o passar do tempo, qualquer valor de tempo, ó, aceleração é 0. Então, falou aceleração no movimento uniforme, é uma reta em cima do eixo T. Agora, vamos ter esse primeiro aqui, ó. Olha lá, ó. O VT é uma reta constante, ó. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, esse valor de tempo, ó, eu tenho esse valor, ó, de quê? De velocidade, ó. Qualquer que seja o valor de tempo que eu pegue, ó, eu tenho sempre o mesmo valor de velocidade. Sempre o mesmo valor de velocidade com o passar do tempo. Então a velocidade é constante, o movimento uniforme. Aqui é posição, ó. Posição desse tempo é reta crescente ou decrescente. Então, ST, olha lá, ST, serão retas inclinadas, crescente ou decrescente, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, olha, aqui, ó, um ST, ó, uma reta desse tipo, ó, não é movimento, o objeto estaria parado, ok? Se eu trocar esse S por V, é movimento uniforme. Então tem que prestar atenção muito nas coordenadas, ok? Nessas letrinhas que vêm aí nos eixos. Vamos analisar, ó, esse primeiro aqui, ó. Eu tenho um gráfico AT, ó. Não tem aceleração no movimento uniforme. Então o A tem que ser 0, ó. Então o gráfico do movimento uniforme, ó, é um gráfico que está em cima da... Para qualquer valor de tempo, ó, a aceleração é 0, ó. Então isso aqui é um gráfico de um movimento uniforme. Eu poderia também de um objeto parado, tá? Isso aqui representa repouso também. Porque um corpo em repouso também, com o passar do tempo, ele não tem aceleração. Mas também representa movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Ok, pessoal? Bom, esse daqui, ó. VT. A gente já sabe, falou velocidade e tempo. O movimento é uniforme.
com velocidade constante. Então repare que para qualquer valor de tempo aqui, olha lá, ó, a velocidade vai ser sempre esse valor aqui, ó, sempre o mesmo. Por isso que ela é uma reta, que a gente chama de reta constante paralela ao eixo T. ST, né? Retas inclinadas, crescente ou decrescente. Então isso aqui é movimento uniforme, isso aqui é movimento uniforme. Agora olha a letra D. Eu tenho um valor aqui, ó. De quê? De aceleração. Com o passar do tempo, eu tenho sempre a mesma aceleração. Ora, movimento uniforme não pode ter aceleração. Então essa é falsa. Tá certo? Teria que ser esse, ó. Igual nós vimos aqui, ó. Vamos falar de aceleração. Teria que ser esse gráfico aí, ó. ST, igual vimos aí na letra C, ó. Reta decrescente. Falou ST, ó. Posição e tempo é reta inclinada, crescente ou decrescente. Então nós vimos aí que só tem uma falsa. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui para melhorar a visualização. Só tem uma falsa, que é a letra T. As demais aí são todas verdadeiras, são todas movimento retilíneo uniforme. Ok, pessoal? Bom, próximo. Número 8. O gráfico abaixo representa a posição de um carro contada a partir do marco zero de uma estrada, né, em função do tempo. Então repare que eu tenho, olha, primeira coisa que eu olho, pessoal, sempre aqui, ó, ST. ST. Movimento ST, né, é se for movimento uniforme, é se essas retas forem crescente ou decrescente, ou seja, inclinadas. Então, se for ST, se não for reta inclinada, eu não tenho movimento. Então, eu tenho movimento aqui, eu tenho movimento aqui, e eu não tenho movimento aqui, ó. Aqui o corpo está parado. Reta crescente, o objeto está indo. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, o objeto está indo. Segundo, parou. Terceiro, retornou, voltou, né? Então, movimento progressivo, repouso e movimento retrógrado. Pronto, uma visão geral do gráfico é isso. Lembrando que eu sempre vou olhar primeiro as coordenadas, para ver se condiz movimento uniforme, aonde eu tenho movimento uniforme aqui, é nas retas crescentes e decrescentes. Onde eu não tenho movimento aqui, na reta constante, porque é gráfico ST, posição e tempo. Os valores de posição que o gráfico me apresenta aqui é 120, 50, 0, tá vendo? Então, se ele me perguntar a posição aqui, eu vou olhar esses valores, 120, 50 e o 0. Se ele me perguntar tempo, é os valores que eu tenho aqui na horizontal, ó, 1, 2, 3, 4. Se ele me perguntar intervalo de tempo, é entre um valor e outro, né? Então, qual é o intervalo de tempo entre 1 e 3? É 2. Qual é o intervalo de tempo entre 1 e 4? É 3. Qual é o intervalo de tempo entre 0 e 4? É 4. Qual é o intervalo de tempo entre 2 e 4? É 2. Né? Intervalo de tempo são sempre dois valores, o final menos o inicial. Ok? Bom, na letra A ele está perguntando o seguinte: qual era a posição do carro no início da viagem? Início da viagem, quando você começa a cronometrar, tempo 0. Aí eu venho no gráfico, ó. Tempo é 0. Agora vamos olhar a posição. Onde o gráfico está? Aqui, ó. Então, ó, para o valor tempo igual a 0, o gráfico está aqui, ó. Que posição é essa? 50, ó. Ah, então, posição inicial é aonde o gráfico encosta no eixo T, no eixo S, desculpa, né? No eixo S, sim, tá? Aonde o gráfico encostar no eixo S é a posição inicial. Ok, pessoal? Então, posição inicial é 50, não esqueça da unidade de medida, 50 km. Letra B. Qual era a posição? Então, vai ser 120, 50 ou 0. Posição que ele está perguntando, ó. Valor de S. Do carro no instante T igual a 1 hora. Só você olhar, 1 hora, ó. Ó, vai lá, ó. Esses pontilhados aqui não significa nada, tá? Qual que era a posição? 120. Então, ó. Em T igual a 1 hora, eu tenho S igual a 120 km. Posição, 120 km. Letra C. Qual a velocidade desenvolvida pelo carro nessa primeira hora de viagem? Pessoal, eu só vou ter velocidade para retas inclinadas, ok? Então tem velocidade aqui, ó, para esse gráfico aqui e para esse, ó. Aqui vai ser uma velocidade positiva, ele está indo,
aqui vai ser uma velocidade negativa, ele vai estar voltando. Na primeira hora de viagem, de 0, aqui olha, de 0, ó, até 1. Que gráfico é esse, ó? É o gráfico 1, olha lá. Começa aqui, ó, e termina aqui, ó. Repare, olha, que a posição inicial, ó, é 50, ó, e a posição final, ó, 120. Qual que é a distância que ele andou, ó? 50 a 120? 70 quilômetros, né, ó? 50 a 120, ó, é 70. Se você sair do quilômetro 50 e for até o quilômetro 120, você andou uma distância de 70 quilômetros, só fazer 120 menos 50, ok? Na primeira hora de viagem, ó, primeira hora de viagem, ó, em 1 hora. Então, para o intervalo de tempo de 1 hora. Então, você andou 70 quilômetros para o intervalo de tempo de 1 hora. 70 quilômetros por hora. Pronto. Mentalmente a gente faz isso. Mas para ficar mais fácil, eu fiz assim, ó lá. Então, quanto é que mede essa distância aqui, ó? Daqui, ó. Quer ver? Vou fazer o seguinte, ó. Essa reta, ó, ela tem uma inclinação, ó. Vou dar um nome para essa inclinação, vou chamar de θ. Quem que é o lado que está na frente do θ? Olha lá, ó. Eu vou chamá-lo de ΔS. 50 até 120, ó. É 70 quilômetros. Agora, quem que é o lado que está debaixo do ângulo θ aqui, ó? É o ΔT. É de 0 até 1, ó. Só na primeira hora, ó. 1 hora. Ó. É só dividir, ó, a velocidade, né, é dividir o ΔS por ΔT. Ó. O ΔS é 70, o tempo é 1, 70 dividido por 1 é 70 km por hora. Então, na primeira hora de viagem, ele foi. Com que rapidez? 70 km por hora. Vamos para a letra D. Em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Posição, ou é 120, ou é 50, ou é 0. Né? Que ele permaneceu parado. Parado, a gente viu que no gráfico ST, né, é uma reta paralela. Né? Aqui, ó, não é reta inclinada. Né? Qual que é essa posição? Olha lá, 120. Quanto tempo ele permaneceu parado? De 1 até 2 horas. De 1 até 2 horas, o intervalo é 1. Né? De 1 até 2, decorreu 1 hora. Ele ficou parado por 1 hora na posição 120. Então, olha, ficou na posição 120, S igual a 120 km, durante um intervalo de tempo de 1 hora. Ou seja, num intervalo de 1 até 2, ó, que significa 1 hora de intervalo de tempo. Ok? Letra E. Qual a posição do carro no fim de 4 horas de viagem? Ele quer saber a posição, 120, 50 e 0. Vai no tempo igual a 4. Ó. Tempo igual a 4, aqui onde está o gráfico, ó, a posição é 0. Então, em t igual a 4, temos posição igual a 0. Ou seja, depois de 4 horas de viagem, ele voltou para a referência dele, né? Para o referencial dele. Ele aqui, como se ele saísse aqui da minha mão, ó, né? O objeto sai dessa minha mão aqui e viesse até essa outra minha mão aqui, ó, certo? Só que ele não saiu da minha mão, ele saiu um pouco mais na frente, da posição 50. E aqui seria a posição 120. Então ele veio da 50 a 120 e retornou, só que ele não parou na 50, voltou no 0. Ok? É isso que aconteceu. Ele foi de 50 até 120 com uma velocidade de 70 km por hora. Né? E ele vai retornar com uma velocidade, olha, do 120 ao 0, que é o que ele vai pedir na letra F aqui agora. Ó. Qual a velocidade do carro na viagem de volta? Que é esse gráfico inclinado aqui, olha lá. Tá vendo? Ó? Reta decrescente. Para ficar mais fácil, eu vou fazer isso daqui, ó, da mesma forma. Ó. Esse lado aqui, olha lá, o ângulo aqui agora seria esse aqui, ó. Vou chamar de ângulo θ, ó. Ó, quem está na frente do ângulo θ, ó? Esse ΔS aqui, ó, 120. Por que que eu sei que é 120? Ó, é daqui, ó, posição inicial, ó, 120. Posição final, ó, é 0, né? Então a posição final, na verdade, é menos 120, porque é 0 menos 120. É posição final menos posição inicial. Por que que a posição final é 0? Olha o gráfico aqui, ele termina aqui, a posição final é 0. Ó. Por que que a posição inicial é 120? Olha o gráfico aqui, ele começa aqui, ó. Ó. Posição inicial é 120. Então é 0 menos 120. Então vai ficar menos 120.
Mas nem precisa preocupar com isso. Chama esse lado aqui de 120, ó, que é essa distância daqui, ó, até aqui, ó. Tá vendo, ó? E essa distância daqui até aqui, ó, é de 2 a 4. A gente sabe que é 2 horas. Então eu tenho um ΔS de 120 e um tempo de 2 horas. E uma reta inclinada de forma decrescente. Divide 120 por 2. Então a gente viu menos aqui, ó, por duas razões, ó. Porque a reta ela é decrescente, e se você fizer posição final menos inicial, vai ser 0 menos 120, vai dar menos 120. Dividido por 2, eu tenho menos 60 km por hora. Ok, pessoal? Esse foi o exercício número 8. Vamos para o próximo. Número 9. Observe a figura deste problema e determine a velocidade. Então veja bem, observa, pessoal, sempre aqui, ó, velocidade e tempo. Então esse valor 40 aqui, ó, é um valor de velocidade, olha lá. Qualquer valor aqui, qualquer valor que você pegar aqui é valor de velocidade, ok? Qualquer valor que você pegar aqui, ó, é de tempo. Então, olha, esse tempo aqui, ó, quanto é que vale a velocidade? Ó, 40. Esse tempo aqui, quanto é que vale a velocidade? 40. Qualquer valor de tempo que você pegar, ó, qualquer valor, eu vou ter sempre uma velocidade de 40. Ou seja, a velocidade ela é constante e vale 40. Ele pediu para você escrever isso. Quanto é que vale a velocidade? 40. Lá, 40 km por hora. Letra B. Para o caso representado no gráfico B. Veja bem o que eu modifiquei. Olha lá, ó. Aqui agora é posição, não é mais velocidade. Então esse 40 aqui, ó, não é velocidade. O que é, ó? Posição, ó. Com o passar do tempo, ó, você está sempre na mesma posição. Pensa comigo. O tempo está passando. Você está sempre no mesmo lugar, né? Escolhe um lugar para você ficar. O tempo está passando. Se você está sempre no mesmo lugar, você não movimenta. Se você não movimenta, você não tem velocidade. Então a velocidade é 0. E você pode pensar assim também. Quer ver lá? Ó. Gráfico ST, nós já falamos isso hoje várias vezes, para ter movimento tem que ser reta inclinada. Gráfico ST, reta constante, velocidade é 0. Você não tem velocidade, não é movimento, ok? Então a velocidade vale 0. Então eu tenho que olhar para quê primeiro? Para as coordenadas, ó. Tá vendo, ó? Para eu poder analisar o gráfico corretamente. Número 10. Número 10 está assim, ó. Como se calcula usando o gráfico V vezes T a distância percorrida por um corpo? Tanto faz, gente, quando eu falo V vezes T, se o movimento é variado ou se o movimento é uniforme, para trabalhar com essa propriedade que é calcular no gráfico, né, desde um instante até outro, a distância percorrida, né? É pela área da figura geométrica descrita pelo gráfico com os eixos, tá certo? Pela área da figura geométrica descrita pelo gráfico com os eixos, né? Aqui está um errozinho aqui, tá? Não é ST, não. É V e T. Olha lá, é VT, ó. Gráfico VT. Com os eixos V e T. Então, esse gráfico ele me dá essa propriedade. Somente gráficos V vezes T. Se fosse gráfico S vezes T, eu não poderia utilizar essa propriedade de achar distância pela área. Ok? Letra B. Letra B ele pergunta. A figura desse exercício mostra um gráfico V vezes T para o movimento de um automóvel. Este movimento é uniforme? Deixa eu só limpar aqui, pessoal, para ficar mais fácil a visualização. E eu aumentei aqui, ó. Então você tem aqui, olha, um gráfico, ó, V vezes T. Nós vimos que um gráfico V vezes T, ó, um gráfico V vezes T, um movimento uniforme, é reta constante, né? E essa reta é uma reta inclinada. Reta inclinada, movimento uniforme, se aqui fosse S, ó. Se fosse posição. VT, V vezes T, reta inclinada, é movimento variado. Né? Você pode observar que você tem vários valores de velocidade. Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil. Quer ver lá? Ó. Você tem vários valores de quê? Ó? De velocidade. Ó.
velocidade 10 nesse ponto do gráfico, velocidade 5 nesse ponto do gráfico, né? Velocidade 0 nesse ponto do gráfico. Então repare que o gráfico ele te mostra vários valores de velocidade. Então não é movimento uniforme. Movimento uniforme é um valor de velocidade só. Ela é constante. Isso aconteceria se essa reta fosse constante do lado do eixo T, sempre no mesmo valor. Ok, pessoal? Então isso não é movimento uniforme. Deixa eu só limpar aqui de novo. Ah lá, não, pois o gráfico V vezes T do movimento uniforme, né, teria que ser uma reta constante paralela ao eixo T, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ó? Ah lá, ó. A velocidade, ó. Aqui, ó. O eixo T, ó. Tá vendo? Ó? Repare que nesse caso, essa velocidade vai ser sempre 40, né? Então tá aí, teria que ser uma reta paralela desse jeito para ser movimento uniforme. Letra número 10, a letra C, ele quer que você calcule a distância, né, utilizando da propriedade, né, que é a área descrita pela reta do gráfico, de um tempo 0 até um tempo 4. Eu vou colorir essa área lá, ó. Tá vendo? Ó? Repare que a reta do gráfico, olha lá, ó, o gráfico está de vermelho aí, ó. Ele descreve essa área que eu estou piscando ela aqui, ó lá, com os eixos V e T, ó. Tá vendo? Ó? Que área que é essa? É a área do triângulo. Essa área do triângulo calculada, numericamente, ela vai ser a distância percorrida. Ok? Por que numericamente? Porque a distância nunca foi área. É só uma propriedade que a gente utiliza o número achado como sendo a distância. Por isso que eu falo numericamente, né? Então eu teria aqui, até colocar um nzinho aqui em cima, ó, do igual. Ela é numericamente a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Né? Base, esse lado que está embaixo aqui, ó. Altura, esse outro aqui, ó. Pode ser vice-versa também, não tem problema não, tá? Chamar isso de base e esse de altura, não tem problema. É multiplicar os dois e dividir por 2. A base aqui, então, a gente observa que é 4. A altura é 10. Dividido por 2, eu tenho 20 metros. Pessoal, aqui foram os 10 exercícios contemplados aí pela lista de exercícios trabalhada em sala de aula. Eu preparei mais esses extras aqui, ó. Vamos relembrar aqui no gráfico ST, ó. Gráfico ST para movimento progressivo é uma reta crescente, ó. Gráfico VT para movimento retrógrado, velocidade negativa, ó, é uma reta decrescente. E se eu tiver essa situação aqui, eu não tenho movimento, né? Gráfico ST, né? Posição e tempo, reta constante, eu não tenho movimento, a velocidade é 0. Então, retas inclinadas no ST, existe movimento, progressivo e o retrógrado. Reta constante no ST, eu não tenho movimento. Cuidado! Posição e tempo, ST, não é o VT não, tá? Posição e tempo. Se fosse VT, isso aqui seria movimento variado, variado, e aqui movimento uniforme. Como é ST, aqui é movimento uniforme, aqui não tem movimento. Ok, pessoal? Bom, então vamos aqui para um exercício. Olha aqui, antes disso, isso aqui não é reta, e é um ST, tá vendo? É uma curva. Toda vez que nós virmos curva, é movimento variado. É movimento variado, ok? Então até lá, tá escrito aqui em cima, ó, movimento uniforme, ST, reta crescente ou decrescente. Reta constante, não tem movimento, o corpo está parado, está em repouso. Bom, movimento variado, o ST é uma curva. Então você viu curva, só vai existir curva, que a gente vai estudar aqui, para o ST. VT a gente nunca vai ter curva. ST com curva, o movimento é variado. Tem aceleração, ok? Bom, então vamos guardar essas 4 situações. Vou retomar com vocês aqui. Olha lá, ó. Reta crescente e decrescente, né? Movimento uniforme. Reta paralela, tá parada. Tudo no ST. Curva, movimento acelerado, ok? Então vamos agora para o exercício. Vou colocar uma salada deles. Aí, ó. A figura deste problema mostra o gráfico posição e tempo para vários automóveis que se deslocam ao longo de uma estrada. As posições são contadas a partir do quilômetro 0 da estrada. Então vamos lá. Aonde você vê reta inclinada crescente,
movimento progressivo, o objeto está indo. Reta decrescente, movimento retrógrado, o corpo está voltando. Tudo é movimento uniforme, reta crescente ou decrescente. Reta constante, é ST, ó, posição e tempo. É como se eu escrevesse aqui, olha lá, ó, ST, posição, ó, S, tá? Posição e tempo. Então, reta constante não tem movimento, corpo em repouso. E se você vê curva, é movimento acelerado, ok? Movimento acelerado. E se você vê, olha aqui, olha, as inclinações das retas, quanto mais inclinado uma reta está, maior é a velocidade do objeto, mais rápido ele está. Então, vou dizer para vocês, ó, que esse objeto aqui, ó, ele está mais rápido do que esse, ó, porque essa está mais inclinada do que essa. E a inclinação ela pode estar do lado de cá também, ó. Ó, aqui, ó, 1, 2, ó. Observe que o 2 está mais inclinado que o 1, do jeito que eu fiz aqui. Quanto mais em pé, né, mais inclinado está uma reta, mais rápido ele está. Só vou colocar um S aqui, ó, para facilitar o nosso entendimento. Letra A. Quais os carros que estão sempre se afastando do início da estrada? Cuidado, essa palavrinha sempre está ajudando, né? Sempre afastando, pessoal, sempre, ou seja, sempre está indo. Quem está indo está sempre afastando do início. É movimento progressivo. Aonde que eu tenho movimento progressivo aqui? O G é reta crescente, olha lá. Aonde tem mais movimento progressivo? O H e o I. Aí você fala assim, ah, mas o D também tá. Mas a palavrinha sempre. O D é um momento que tem curva aqui, olha lá. Há um momento que ela, olha, estava parado. E ele falou sempre afastando. Então tem que ter só a reta crescente. Reta crescente, movimento progressivo, ok? Então respostas, G, H e I. Reta crescente, movimento progressivo. Corpo está indo. Corpo I sempre está afastando o início da estrada, ok? Então tá ali. Letra B. Qual o carro que desenvolve uma velocidade constante de maior módulo? Ele está te perguntando aquele que tem a maior velocidade. Quando ele escreve módulo, é para você considerar inclinações, tanto crescente quanto decrescente. A que está mais em pé. Tá visualmente aqui fácil de ver isso. Quem que tem o carro, aqui, olha, representado por esses gráficos, que tem a retinha mais em pé? É o E. Né? Lá, o E. Você fala, ah, mas o G, o H, o E está mais inclinado. Mesmo ele sendo decrescente, tanto faz, se é crescente ou decrescente, porque ele se referiu ao módulo, ao valor numérico da velocidade. Né? Se nós calculássemos aqui, o maior número que nós acharíamos é para o E, ó, ele está mais inclinado. Né? Então é o E, ok? Letra C. Quais os carros que possuem a mesma velocidade? Ou seja, que possuem a mesma inclinação? Repare que é o G, olha lá, ó, e o I. O G e o I, ó, eles têm aqui, ó, a mesma inclinação. O H está mais inclinado do que o I. O H está mais inclinado do que o G. O E nem se fala, né? Bom, então o G e o I são os que possuem a mesma inclinação. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Que carro permanece sempre parado? Essa palavrinha sempre, ó. Tá vendo? Sempre parado. Sempre parado, a reta é aquela reta constante. Né? Aquela reta constante no gráfico, lá, lembrando sempre que isso aqui é um gráfico ST, ó, posição, ó, e tempo. Então repara que esse gráfico é o gráfico F. Você fala, Edmar, mas o D também está parado aqui, o B está parado aqui. Olha a palavrinha, ó, sempre. O D tem outras situações, ó, de movimento acelerado, de movimento progressivo, tá vendo? Uniforme progressivo, enfim. Sempre parado é o F, ó. Então, nesse caso, vai ser o gráfico F. E letra E. Que carro foi... Deixa eu limpar aqui para facilitar. Vou até escrever o S aqui novamente. Olha lá. Ó. Que carro foi acelerado? Então, tem que ter curva. A partir do repouso. Opa, reta constante. Adquirindo uma velocidade constante. Velocidade constante, movimento progressivo, né? Ou retrógrado.
Mas aqui no caso, ele adquiriu uma velocidade considerando que ele está indo, né? Movimento progressivo. Então, olha, acelerado. Que carro foi acelerado? A partir do repouso. Então, primeiro ele estava parado. Depois ele foi acelerado. E depois ele foi. Então, é algo mais ou menos conforme eu desenhei. Ó. Aqui, ó, no gráfico ST. Ó. Então, ó, gráfico ST é uma reta paralela ao eixo T. Ó, né? Depois tem uma curva, porque ele foi acelerado. Ele estava em repouso, parado, né? Acelerado. E depois, ó, movimento uniforme. Ó, ST, reta crescente. Ó. Um gráfico que tem mais ou menos essa cara do que eu fiz aqui é o gráfico D. Ó. Ele estava em repouso, ó. Essa reta aqui é paralela ao eixo T, ó. Depois ele acelerou essa curvinha aqui, ó, tá vendo? Ó? A partir do momento que ele estava parado, ou seja, a partir do repouso. E depois ele desenvolveu com velocidade constante, ou seja, lá, olha, velocidade constante, movimento uniforme, reta crescente. Ó. Então é a letra D, conforme a gente está colocando aqui agora para vocês, ó. Letra D, ok? Pessoal, é isso daí, tá? Eu quis mostrar para vocês esses gráficos aí, esse gráfico aí, que é uma conjuntura, seria uma salada dos gráficos todos. Se você souber analisar com clareza esse último aí que eu coloquei para vocês, você de fato aprendeu o gráfico sobre movimento uniforme. E já adiantou alguma coisa aí sobre gráfico para movimento variado, quando seria curva, né? Curva no ST, né, na posição e tempo, são movimentos variados, acelerados. Ok, gente? Espero que essa lista de exercícios, agora virtualmente, possa ajudar vocês aí nas avaliações que vocês vão fazer. Forte abraço, até a próxima, gente.